E aí? Todo programa, não importa se é super simples ou mega complexo, precisa de uma coisa essencial: memória. Não a nossa memória, claro, mas um jeito de guardar e usar informações. Hoje, a gente vai desvendar como isso funciona, olhando bem de perto para os blocos de construção de tudo, as variáveis e as constantes. Então vamos começar com a pergunta de US$ 1 milhão. Como é que um aplicativo no celular lembra o seu nome de usuário? Ou como um jogo sabe exatamente qual é a sua pontuação? Eles precisam de um jeito de guardar esses dados enquanto estão rodando. Bom, vamos fundo nisso. Se a gente olhasse bem de pertinho, a memória do computador é tipo um armário gigante, cheio de gavetinhas, e cada uma delas tem um número, ou um endereço único. É ali que os dados ficam guardados. Cada pedacinho de informação, seja um número ou um texto, vai parar numa dessas gavetinhas. Mas sério, imagina só, ter que trabalhar direto com esses números de gaveta. Ia ser uma loucura, né? E é exatamente aí que aparece o primeiro grande desafio para quem programa. Como organizar essa bagunça toda sem ficar maluco? Pensa só, ter que decorar que a idade de um usuário está na gaveta de número 5002 e o saldo da conta está na 8041. Qualquer mudancinha no programa podia trocar esses endereços e pronto, tudo quebraria. É totalmente inviável, a receita perfeita para o desastre. E é para resolver essa confusão toda que a programação nos dá uma solução simplesmente genial: as variáveis. Elas são a ponte perfeita entre o nosso jeito de pensar e a memória do computador. Então, o ponto central é esse. Uma variável é, na prática, uma etiqueta com um nome que a gente cola numa daquelas gavetas da memória. Em vez de usar aquele número esquisito, a gente usa um nome fácil de lembrar. E o mais importante, o que está guardado naquela gaveta pode mudar. Vamos ver um exemplo prático. Quando a gente escreve algo do tipo idade igual a 20, é como dar uma ordem para o computador. Ei, acha uma gaveta vazia, cola a etiqueta idade nela e guarda o número 20 lá dentro. É essa simplicidade que faz as variáveis serem tão poderosas. A partir desse momento, o nome idade vira a nossa referência. A gente não precisa mais saber o endereço numérico. Quando a gente quiser usar aquele valor, é só chamar pela idade e o computador se vira para ir na gaveta certa e trazer o que está lá dentro para a gente. Ok, mas e se a gente tiver um valor que nunca, de jeito nenhum, pode ser alterado enquanto o programa está rodando? Para isso, nós temos as constantes. Uma constante é o exato oposto de uma variável num ponto crucial. O valor dela é fixo, travado. Pensa no valor de π ou na taxa de um imposto. São informações que a gente define uma vez só e elas têm que ficar iguais para o programa funcionar direitinho. E essa tabela aqui mostra a diferença de um jeito brilhante. Olha só, as duas representam um espaço na memória e podem ser usadas em cálculos. A única, mas gigante diferença é se o valor pode mudar. Na variável, sim. Na constante, não. Simples assim. Um detalhe super importante na prática é como a gente reconhece uma constante no código. A regra geral que todo mundo usa é escrever o nome com letras maiúsculas. Se alguém bate o olho num código e vê um nome como taxa underline imposto, já sabe na hora que aquele valor é fixo e não é para mexer. Certo, agora que a gente já sabe o que é, vamos ver como se faz. Assim como na língua portuguesa, existem regras para dar nome para essas etiquetas. E seguir essas regras é super importante para o computador entender o que a gente quer sem confusão. Essas aqui são as regras básicas que quase toda linguagem de programação segue. Os nomes não podem começar com um número, não podem ter espaço no meio e, muito importante, não dá para usar palavras que a linguagem já usa para outras coisas, como a palavra if. Aqui a gente vê exemplos práticos. Total alunos funciona, mas total alunos com espaço, não. Contador é válido, mas 2 idade, começando com um número, é inválido. Isso ajuda a evitar qualquer tipo de ambiguidade para o computador. A melhor forma de entender é vendo a coisa toda em ação. Vamos analisar 2 trechinhos de código para deixar esses conceitos bem firmes na cabeça. Certo, nosso primeiro desafio. Uma variável x é criada e o valor dela é modificado 2 vezes. O que será que vai ser impresso no final? Pensa no fluxo, linha por linha. Vamos quebrar o processo. Na primeira linha, a gaveta x recebe o valor 5. Na segunda, o programa pega o valor atual de x, que é 5, soma 2 e guarda o resultado, 7, de volta na mesma gaveta x. Por último, ele pega esse novo valor, 7, multiplica por 3 e guarda o resultado final lá. E o resultado final é 21.
Isso mostra perfeitamente a natureza variável de uma variável. O valor dela foi sendo atualizado em sequência. Vamos para o segundo exemplo, um caso bem comum. Calcular uma média. Aqui a gente tem 3 variáveis trabalhando juntas. Nota 1 e nota 2 guardam os valores de início e média vai guardar o resultado da conta. A lógica aqui é bem direta. O programa vai substituir os nomes nota 1 e nota 2 pelos valores que estão dentro das gavetas deles, ou seja, 8 e 7. Ele faz a soma primeiro por causa dos parênteses e depois divide o resultado por 2. E o resultado é 7,5. Um exemplo perfeito de como as variáveis deixam um código fácil de ler. Em vez de uma conta solta, a gente tem um cálculo que se explica sozinho. A média é a soma das notas dividida por 2. Para resumir o que a gente viu, o ponto crucial é que variáveis e constantes são as nossas ferramentas para organizar os dados na memória. Variáveis para o que muda, constantes para o que é fixo. E claro, a clareza é tudo. Um nome como total alunos vale mais que 1000 comentários. Dominar como guardar os dados é o primeiro grande passo. Mas o poder de verdade da programação aparece quando a gente começa a manipular esses dados, a fazer cálculos e a tomar decisões. Isso nos leva direto para a nossa próxima questão. Como os operadores transformam esses valores guardados em resultados úteis?